Na semana passada, você viu aqui no 360 a íntegra do discurso da versão de Jair Bolsonaro, né, à Polícia Federal. Bolsonaro disse ali basicamente que foi informado 14 meses depois da existência dessas joias, que enviou ali, pediu para que o seu ajudante de ordens verificasse, porque ele considerava um vexame diplomático que um presente dado por outro país fosse leiloado, que foi a informação que a presidência recebeu da Receita, que aquele conjunto de joias de Michele, ou que em tese seriam destinados a Michele Bolsonaro, seria leiloado. Bom, Bolsonaro prestou esse depoimento e aí muito disso precisava ser costurado, já que ele disse, inclusive, que depois não pediu mais informação sobre esse conjunto de joias, porque estava atarantado com o final do governo, mesmo com o governo tendo feito uma série de gestões para recuperar esse conjunto apreendido pela Receita Federal. Bom, eu tive acesso ao depoimento do ajudante de ordens de Bolsonaro, o Major Cid. Na época, Major, hoje ele é tenente-coronel, né? Major Cid foi ouvido pela Polícia Federal e é importante essa peça aí, porque é ele quem poderia corroborar ou não algumas das afirmações feitas por Bolsonaro. E ele corroborou. Basicamente, eu anotei aqui os highlights do depoimento. Eu trago para vocês aqui um pouco o que está sendo dito ali. Só um instante. Quero fechar isso. Obrigada. Pronto. O Major Cid disse basicamente o seguinte, né? Olha, que ele foi escolhido por meio de um concurso interno, que o pai dele até fez a academia com o Bolsonaro, mas que ele não tinha nenhuma relação pessoal com o presidente. Ele diz basicamente que uma das atribuições dele era, sim, receber os presentes que eram dados por todo o Brasil e autoridades estrangeiras ao presidente da República. E aí ele descreve qual seria a ordem correta de recebimento desses presentes. Olha só o que ele diz, né? Que então, né, os presentes entregues ao presidente em cerimônias e viagens eram encaminhados aos setores competentes e, por último, ele diz o seguinte: o destino natural dos presentes era o gabinete adjunto de documentação histórica, que o chefe imediato desse gabinete era um homem chamado Pedro César, que esse era o chefe dele, né, dele, Major Cid. Aí ele diz, basicamente, o seguinte: ele diz que esse órgão, o Gabinete de Documentação Histórica, analisava e definia se o presente era para o acervo pessoal ou para o acervo público, que geralmente ou ele, ajudante de ordens Major Cid, ou o Ministério das Relações Exteriores recebiam um presente, preenchiam um formulário sobre o que estava ali, catalogavam e fotografavam esse formulário exatamente para ter a prova antes de enviar o presente para esse gabinete de documentação histórica. E aí ele diz, olha, não importa se era bem de alto valor ou bem de baixo valor, que era o mesmo procedimento sempre. Mas ele faz questão de esclarecer que, né, ali fica dito que Bolsonaro viu, o Estadão revelou, né, que Bolsonaro viu o segundo acervo de joias, o que entrou na mala do Bento, sem passar pela inspeção, que ali tem um visto, né, do presidente. Aí ele diz, vista a Bolsonaro, era parte do procedimento padrão do gabinete. E aí, Bolsonaro, no depoimento, segundo ele conta, é informado, olha só, eu já vou vir aqui para vocês, ó. Bolsonaro é informado pela Receita, olha o que ele diz. Ó, o último passo dos presentes era a exposição ali na porta, bababá, não viu pela imprensa, bababá, que essa era a praxe. Aí ele fala, quando ficaram sabendo que havia um presente retido na Receita Federal em São Paulo e iniciaram as tratativas para regularizá-lo, as informações chegaram meio confusas, meio difusas, é o termo que ele usa, mas ele quer dizer confusas. E nessa oportunidade ficou sabendo que já havia sido entregue pelo ministro de Minas e Energia um conjunto de joias da Arábia Saudita. Veja só, ele diz, quando a informação chega no gabinete do Bolsonaro que tinha joia retida vindo da Arábia Saudita, ou que tinha um presente da Arábia Saudita retido pela alfândega, ele vai apurar com o gabinete de
arquivo documentação histórica, e o gabinete fala, não, o MME entregou aqui um conjunto de joias, Ministério de Minas e Energia. Bento havia entregue, Bento não, Saxida, né, o sucessor dele, o Bento já tinha saído, no final do ano, outubro de 2022, novembro de 2022, entrega as joias que Bento Albuquerque havia recebido em outubro de 2021, que ficam por mais de um ano acauteladas dentro do Ministério de Minas e Energia e são entregues só no final do ano de 2022 para esse gabinete. E aí o que acontece? Quando o então Major Cid vai tentar entender, ele diz, né, quando a gente vai tentar entender, as informações chegam meio difusas e aí eu fico sabendo que já haviam entregue o ministro de Minas e Energia um conjunto proveniente da Arábia Saudita ao Gabinete de Documentação Histórica. E aí ele diz o seguinte, né, já havia sido entregue e esse presente não havia passado pela ajudância de ordens. Foi entregue diretamente pelo Ministério de Minas e Energia ao Gabinete de Documentação Histórica. E aí vem a informação. O presidente informou ao declarante, ou seja, Bolsonaro disse para Cid que havia um presente retido na Receita Federal, que ele não sabia, Bolsonaro, nem a unidade da Receita Federal e nem o que era o presente. Que o presidente pediu para Cid verificar o que era possível para regularizar, porque, abre aspas, era um presente de um chefe de Estado, que não foi solicitado antes a destinação desses bens para o acervo da presidência, porque eles simplesmente não sabiam que havia a existência desse presente, ainda segundo o ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro. A partir do momento em que ele fica sabendo, ele liga para o secretário especial da Receita, o Júlio César, perguntando se ele sabia exatamente se tinha ali alguma coisa retida. E que o Júlio César disse que sim, que havia esse kit da Arábia Saudita e etc. Ao que importa, o Major Cid diz aqui o seguinte, né, que ele pede, Bolsonaro, ele pede para verificar se havia algo a ser feito e que parte dele acionar a Receita Federal. E ele diz que foi a primeira vez que ele, ajudante de ordens, faz esse pedido porque ele queria entender o que era. Num primeiro instante, ele até achou que o presente que estava em tese retido era a joia que o Ministério de Minas e Energia já tinha entregado. E ele faz questão ali no final de sair em defesa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha, ele diz o seguinte, né, que foi o próprio Bolsonaro quem ordenou, na última semana de 22, que ele tomasse as medidas necessárias para reaver o diamante, e aí ele diz que não. O que o presidente disse foi para que ele verificasse e tentasse regularizar, se possível, um presente que havia ganhado de um chefe de Estado, porque seria vergonhoso ter um presente retido e indo a leilão. Que ele achava que o valor do presente era bem inferior ao que foi avaliado e que essa fala de Bolsonaro aconteceu no meio de dezembro e não nos últimos dias de dezembro, que o procedimento da ajudância foi baseado num decreto e que quando ele foi informado que não ia liberar joias porque faltava um documento, ele simplesmente deixou o assunto para lá porque não tinha mais o que fazer no entendimento dele e faltava 2 dias para ele e Bolsonaro embarcarem para os Estados Unidos.